O Ethereum, dos projetos de grandes altcoins que nós temos no mercado, isso é um dos mais desacreditados no momento. Tem muita gente abandonando o Ethereum porque simplesmente com a última queda a gente voltou para os mesmos preços que a gente tinha no início do ano de 2021. Mas eu vou falar para vocês que eu estou extremamente otimista com o Ethereum para o próximo ano e para esse próximo ciclo. Eu vi algumas coisas aqui que tem pouca gente olhando, analisando o que pode fazer o Ethereum. Tem possibilidades de fazer o Ethereum se valorizar bastante para os próximos anos. Então sim, eu estou comprando Ethereum para minha carteira de longo prazo, e nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos que algumas pessoas estão comprando bastante Ethereum e quais que foram os motivos que me fizeram olhar para o Ethereum de uma forma muito mais otimista. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de criptomoedas, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinet e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe e o meu canal Descomplica Cripto. A gente descomplica análise de criptomoedas e nesse vídeo estou aqui a convite da Coinet para a gente falar sobre o Ethereum. O Ethereum eu vou compartilhar a tela com vocês porque é realmente um processo muito complexo de se investir em um projeto. Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ethereum está aproximadamente $3.000 por unidade. Então se percebe claramente que não fez diferença se você comprou o Ethereum em 2021 ou se comprou agora, se a gente for olhar o preço no gráfico. Mas a rede de Ethereum, assim como o mercado cripto como um todo, ele cresceu bastante. Se a gente olha, por exemplo, as finanças descentralizadas, a gente está falando de um mercado de mais de 100 bilhões de dólares locados no momento, né? A gente está muito próximo das nossas máximas históricas de TVL, e o Ethereum como um todo, ele domina mais de 50%, né? Ele tem uma fatia muito grande dessa narrativa. A gente tem uma narrativa dentro do mercado cripto, por exemplo, que é uma narrativa de stablecoins. O que significa isso? É uma narrativa onde a gente tem uma replicação do dólar, esse dólar mesmo americano, dentro em blockchain. E é uma narrativa que a gente está falando de mais de 300 bilhões de dólares no momento, está no seu all-time high. E aí o que tem pouca gente que está analisando, que é o que eu falei no início do vídeo, é que assim, a gente teve uma lei nos Estados Unidos chamada Genius Act, que regulamentou as stablecoins. Então, projetos de stablecoins, elas se tornaram compradoras silenciosas da dívida americana. A dívida americana está nas suas máximas históricas. No mandato do Trump tem alguns trilhões de dólares que precisam ser pagos. E as emissoras de stablecoins, elas vão acabar ajudando os Estados Unidos na compra de dívida. Então vai ter mais rolagem de dívida e emissoras de stablecoins podem beneficiar bem os Estados Unidos nesse sentido. Então a gente tem que entender o seguinte: o governo americano ele vai ser beneficiado por uma narrativa onde está relacionada diretamente à cripto. Aí quando a gente tem a notícia do próprio secretário do Tesouro americano falando que as stablecoins aumentaria a demanda por ativos de dólar. Em outra entrevista ele fala que a gente teria ali valores a serem atingidos para os próximos anos. Isso aqui não só para o ano que vem. Então, assim, tem uma narrativa muito interessante que a Ethereum está inserida. A gente já fez vídeo falando sobre a parte fundamentalista do Ethereum, do tokenomics. Agora eu estou falando como o cenário macro pode trazer influência dentro do preço do Ethereum para os próximos anos, né, para esse próximo ciclo. Se a gente voltando aqui para a minha tela, volta para o mercado de stablecoins, a gente identifica uma narrativa de 3 bilhões para um crescimento de 3,7 trilhões de dólares, a gente tem um crescimento de mais de 10 vezes, o crescimento ali de praticamente 13 vezes, né, 12 vezes nesse mercado de stablecoins. Se a gente pegar as três principais, que é a Tether, vou dar até mais um aqui, ó, que é a Tether, que é a USDC e que é a Ethena. Se a gente vem na Tether, o que a gente tem dentro da Tether? O Ethereum dominando quase metade dela. Se a gente vem dentro da stablecoin da Circle, no USDC, o Ethereum dominando quase 70% dessa. Se a gente vem na Ethena, que está surgindo ali, o Ethereum dominando praticamente 90% da narrativa
de stablecoins da Ethena. Então isso aqui é um processo que está fora da blockchain, está fora de análise on-chain, só que vai trazer um volume financeiro muito grande para dentro do Ethereum. Não tem como ignorar isso. Então o Ethereum em si, ele vai ser muito beneficiado com esse crescimento da narrativa das stablecoins. E quando a gente começa a olhar a movimentação on-chain do Ethereum, você notem que esse aqui é o preço do Ethereum numa escala logarítmica, e na linha azul são os endereços de Ethereum. Então a gente está batendo all time high em quantidades de endereço. Então está atraindo mais pessoas, mesmo com o preço caindo nesse momento. Não só o varejo, né? A gente já tem a narrativa que a gente tem Bitcoin Treasury Companies, a gente também tem a narrativa de Ethereum Treasury Companies. Tem empresas comprando bastante Ethereum. Bitmain, Sharplink, a BitDigital, a própria Coinbase, várias empresas estão se tornando uma tesouraria, né? Tá trazendo tesouraria de Ethereum para dentro dos seus caixas. O preço não andou, mas a rede ela continua atualizando. Tem uma atualização a Fusaka agora que vai trazer eficiência nos rollups ali da Ethereum. A gente tem grandes investidores comprando quase 100 mil Ethereums por conta dessa atualização. Então o próximo ano ele pode ser muito interessante. Isso aqui não é só uma notícia, não. Se a gente for na própria carteira da Bitmain, que é a Arca, a gente tem ali 10 bilhões de dólares. E nisso a gente está vendo ali um hold de mais de 3.400 Ethereums que está na carteira da Bitmain, que a gente consegue ver on-chain todos os projetos que tem lá. Então realmente as empresas estão comprando bastante Ethereum. Esse cara aqui, que é o Tom Lee, ele é esse cara da Bitmain. Na previsão dele, a gente está falando para o ano que vem, Bitcoin a 200 mil dólares por unidade e Ethereum a 7 mil dólares por unidade. Se eu for considerar a minha visão gráfica, eu vou traçar uma linha para dizer o que eu tenho como alvo para o próximo ano, né? Vou deixar no semanal mesmo aqui, né? Então vamos lá. Pegando aqui do último fundo que a gente teve, eu vou tentar traçar uma linha para tentar demonstrar o que eu tenho como alvo para o Ethereum. Olha só, a gente tem, pegando do fundinho aqui do início desse bull que a gente teve, que eu acho que aqui vai demonstrar bem, né? Se no próximo ano a gente romper essa caixinha lateral que eu tenho aqui, eu quero ver esse movimento aqui, ó. Eu vou copiar ela aqui, vou jogar ela aqui para cima. Eu quero ver esse movimento aqui que corrobora muito bem com a linha que eu tracei aqui no meu gráfico. Então, eu acredito que a gente vai romper isso aqui. E quando eu falo daquela narrativa de stablecoins, eu quero andar um pouco mais com ela, porque eu sei que aquilo ali vai ser um pouco mais para longo prazo. Mas o que eu quero que vocês enxerguem para o futuro do Ethereum? Eu não vejo ali, para o próximo ano, o Ethereum passando acima dessa faixa aqui dos 6 mil dólares por unidade. Mas se eu tivesse muito otimista, eu falaria que para os próximos anos, do ano que vem, 2027, 2028, a gente teria essa mesma batida de cabeça que a gente está quebrando cabeça aqui nessa caixinha, nessa faixa aqui de cima. Então, se eu fosse trazer para vocês uma predição de preço do Ethereum para o ano que vem, para os próximos anos, eu poderia dar um range ali entre 5 mil dólares e 8 mil dólares por unidade, a gente finalmente rompendo esse all-time high que a gente teve lá em 2021, o que a gente teve ainda esse ano, e buscando novas máximas ali para o Ethereum, e a gente vai ficar brincando nessa faixa de preço. Então, o que eu posso trazer para vocês? Ethereum não é como Bitcoin. Então, você vê que o Ethereum veio próximo dessa faixa aqui, dos 8 mil dólares por unidade, começa a realizar, porque o mercado cripto é volátil, a gente tem que realizar lucro quando a gente está falando de Ethereum e outras altcoins também, e quando ele estiver voltando para essas faixas aqui mais baixas, né, nesses níveis inferiores nesse canal que tracei, seria um bom momento de voltar
as compras, e aí você vai acumulando para o longo prazo e conseguindo ali rentabilizar ainda mais a sua carteira, né? Trazer mais lucro para a sua carteira. Então, trazendo aqui alvos para o Ethereum para 2026 e também para os próximos anos, eu acho que a gente vai ter ali uma brincadeira bem interessante na faixa dos $5.000 por unidade para $8.000 por unidade, com algumas premissas. Primeiro, a gente tem que ter um rompimento do ciclo de 4 anos do Bitcoin e de outras criptomoedas, nesse ciclo de 4 anos do mercado cripto de bear market, bull market, que é o que eu acredito que vai acontecer por conta da característica das pessoas que entraram recentemente no mercado cripto, né? A gente tem Bitcoin Treasury Companies, Ethereum Treasury Companies, Solana Treasury Companies, então tem várias empresas apostando muito dentro do mercado cripto e isso pode modificar toda a forma que a gente enxerga e isso pode mudar a forma que a gente vai viver os próximos ciclos. E com isso eu me torno otimista com o Ethereum para o longo prazo, mas eu estou bem otimista com o Ethereum para os próximos anos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Poinext, deixa aqui nos comentários qual que é a faixa de preço que vocês acreditam que o Ethereum pode bater, dá uma analisada no Ethereum, que ele está em um momento que pode ser interessante de fazer algumas aquisições. Grande abraço e até a próxima.